Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de matemática, mas dessa vez nós vamos fazer a correção da aula 13 do 7º ano. Vamos lá? Então, para a gente resolver as nossas questões, nós primeiro vamos lembrar qual foi a habilidade trabalhada nessa atividade, tá bom? Quero identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. Lembrou? Vamos lá? Temos aqui a nossa primeira questão. Qual o comprimento do lápis? Nós temos a imagem de um lápis que está sobre uma reta numérica. E antes da gente resolver a questão, a gente precisa lembrar de fazer algumas coisas importantes que nós aprendemos no nosso vídeo explicativo. A primeira delas é olhar como é que está a marcação da nossa reta numérica. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, podemos perceber aí que a marcação está de 1 em 1. Outra coisa importante. Qual a unidade de medida utilizada nessa reta numérica? Nós temos aqui centímetros, né? Então, o espaçamento entre um ponto e outro da nossa reta numérica é de 1 centímetro. Outra coisa também muito importante é observar, dentro dessa marcação de um ponto e outro, há outras divisões? Vamos olhar? Nós temos aqui 1, 2. Então, nós temos dois espaços, né? Entre uma marcação e outra. Isso significa dizer que de um para o outro nós temos 1 centímetro. Se ele for dividido em dois espaços, nós temos 0,5 em cada espaço desse, tá? E para responder a nossa questão, então, qual o comprimento do lápis? Vamos observar aqui pela ponta do nosso lápis, traçar uma retinha aqui até onde ele vai na nossa reta. Tá vendo? Então, se nós temos aqui já 4 centímetros, tá? E nós temos aqui mais 0,5, significa dizer que o nosso lápis tem um comprimento de 4,5 centímetros. Então, a opção correta é a opção C. Vamos para a próxima? Temos aqui a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte: aos domingos pela manhã, Anderson sai de sua casa e pedala até a beira-mar de Fortaleza. A reta numérica abaixo representa o trajeto de ida feito por ele. A marcação na figura indica o percurso que ele já percorreu. Então, nós temos que lembrar aqui, primeiro, como está a marcação da nossa reta numérica, né? Qual o espaço que existe entre uma marcação e outra. Outra coisa importante, entre essas marcações, existem outras divisões, outras marcações, né? Além disso, nós temos que observar qual a unidade de medida utilizada no problema. No caso aqui, nós temos quilômetros, né? Vou utilizar os quilômetros. Então, vamos observar uma outra coisa importante. Na nossa reta numérica, além dos números inteiros, nós temos aqui, ó, números decimais, né? Então, isso tem que ser bastante observado para a gente poder determinar como é que está a divisão da nossa reta numérica. Então, vamos lá? Nós temos aqui o ponto zero, o ponto de partida de Anderson, e aqui nós temos as marcações até onde ele já percorreu, tá bom? Então, nós podemos observar que se nós temos aqui, nesse ponto central aqui, é um número decimal, que é 5,5, 5 inteiros e 5 décimos. Então, esses pontos maiores aqui, nós vamos ter os nossos números inteiros. Então, vamos lá. Aqui, 0, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros e 9 quilômetros. E chegando aqui a marcação dos 10 quilômetros, tá bom? E aí, vamos observar aqui essa marcação em azul, que é exatamente o percurso feito por Anderson. Então, vamos contar aqui, observando, né, sempre a divisão que existe entre a marcação e outra. Eu tenho 0 quilômetro e 1 quilômetro, eu tenho aqui duas divisõezinhas entre um ponto e outro. Então, eu tenho 0,5 quilômetro em cada espaço desse. Então, vamos lá. Se aqui nós temos 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Observe que Anderson percorreu até esse ponto aqui. Se cada espaço desse vale 0,5 km, significa que Anderson já percorreu 3,5 km, tá bom? Então, a resposta da nossa atividade aqui é o item B, 3,5 km, tá bom? Vamos à próxima questão? E aqui nós temos a nossa terceira e última questão de hoje.
Júlia fez marcações em sua régua e nomeou com as letras do alfabeto conforme régua abaixo. O problema quer saber qual letra corresponde ao número 0,5. Observe que nós temos aqui um número decimal, tá? E aí, vindo aqui para a nossa imagem, para a régua de Júlia, vamos observar como estão as marcações dessa régua. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Outra coisa que nós temos que observar, como é que está o espaço entre um número e outro. Existem outras marcações? Vamos olhar? Então, aqui, ó, do 0 ao 1, né? Existe quantos espaços, quantas marcações? Vamos ver? 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? O problema quer saber onde está o número 0,5. Se de um número ou outro tem 10 divisões, então cada pontinho vale 0,1, cada espaço 0,1. Então, vamos lá. Vamos observar aqui aonde estão as marcações das letras que foram utilizadas por Júlia, né? A primeira letra, a letra A, tá bem aqui. Quantos espaços existe até chegar a essa primeira marcação? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, nós temos aqui 5 marcações. Se cada marcação vale 0,1, nós temos aqui 0,5. Então, o número 0,5 está marcado aonde? Na nossa letrinha A, né? Então, a nossa opção correta é a letra A, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.